Lei Orçamentária de 2016 é sancionada e prevê prioridades do governo federal. Cadastros com irregularidades terão benefícios da reforma agrária bloqueadas. Olá, boa tarde. Os usuários de transporte público de pelo menos 18 cidades do país, entre elas 6 capitais, terão aumento na passagem de ônibus municipal nos primeiros dias de 2016. Em Caxias do Sul, uma cidade gaúcha, a tarifa caiu desde o dia 1º de janeiro, passou de R$ 3,45 para R$ 3,40. Em São Paulo, as passagens unitárias de ônibus, trem e metrô passam de R$ 3,50 para R$ 3,80 a partir do dia 9 de janeiro, após um acordo para o reajuste, decidido de forma conjunta entre o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, e o governador do estado, Geraldo Alckmin. Já no Rio de Janeiro, as tarifas foram reajustadas a partir do dia 2 de janeiro. A de ônibus subiu 40 centavos. Também terão aumento as tarifas das barcas e dos trens. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sem mudanças. Por enquanto, o pedido de aumento deve ser encaminhado pelas empresas a partir do mês que vem. Também não há previsão de reajuste nas cidades gaúchas, de Canoas, Santa Maria e Gravataí, assim como nas cidades catarinenses, de Blumenau e Lages. Em outras 5 capitais, Macapá, Porto Velho, Recife, Vitória e em Brasília, também não há nenhuma perspectiva de aumento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 foi sancionada. Lei esta que prevê metas e prioridades que devem ser tomadas pelo governo federal durante o ano e serve como base para que seja elaborada a operação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, serve de base para a elaboração do orçamento, um documento em que o governo prevê quanto vai arrecadar e especifica como esses recursos vão ser aplicados. A LDO para 2016 estabelece, por exemplo, que entre as prioridades da Caixa Econômica Federal devem estar o aumento da oferta de moradias e a melhoria das condições de vida das populações em situação de pobreza. O Banco do Brasil deve priorizar o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno por meio de incentivos a programas de agricultura familiar. A lei autoriza a revisão da remuneração de servidores públicos e dos militares e informa que o percentual de reajuste deve ser definido em lei específica e define que os recursos destinados para a educação terão como objetivo o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei com vetos ao texto aprovado no Congresso em dezembro. Foi vetada, por exemplo, a proposta de reajustar os benefícios do Bolsa Família de acordo com a inflação acumulada entre maio de 2014 e dezembro de 2015. Segundo o governo, esse reajuste não está previsto no projeto de lei orçamentária de 2016 e, se o aumento fosse aprovado, seria necessário retirar beneficiários do programa. Tem previsto para o ano de 2016, já desde que o orçamento foi enviado pela presidenta Dilma, uma previsão de aumento para o ano que vem. Ou seja, tem um valor a mais no orçamento, que é em torno de 1 bilhão, prevendo um aumento nos valores do Bolsa Família. Então, primeiro, não precisamos falar em recompor perdas inflacionárias, porque não aconteceram perdas nenhuma. Ao contrário, o Bolsa Família teve ganhos acima da inflação ao longo deste período. Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o Zika vírus é o agente causador do surto de microcefalia. De acordo com o último balanço realizado pelo Ministério da Saúde, foram registrados aproximadamente 2.975 casos suspeitos e cerca de 40 mortes. Programa que apoia a difusão de manifestações culturais, o Mais Cultura, vai aplicar 10 milhões de reais em 9 universidades federais este ano. O programa Mais Cultura, que apoia a valorização e a difusão de manifestações culturais variadas, vai aplicar 10 milhões de reais em 9 universidades federais neste ano.
as instituições de ensino superior selecionadas em chamada pública devem executar os planos de cultura desenvolvidos. E a ideia é que os campi funcionem como centros irradiadores de produção artística e cultural. Entre as ações previstas estão rodas de discussão com mestres de cultura popular e a criação de centros de produção audiovisual voltados para jovens de periferias. Mais informações na página do Ministério da Cultura na internet. De Brasília, João Pedro Neto. O Brasil se tornou o 4º país no ranking mundial de expansão de energia eólica. Já no quesito eficiência, o país lidera a corrida mundial com fator de capacidade de 37% em 2014. Dados são do Ministério de Minas e Energia. De acordo com o governo, o indicador está aumentando por causa dos avanços tecnológicos, dos materiais e do porte das instalações das usinas geradoras de energia eólica. Você sabia que uma lei define quantidade máxima de chumbo permitida em tintas usadas para pintar suas casas? Esta normatização é tendência mundial e o Brasil está nesse caminho. Tudo para garantir que a saúde da população e o meio ambiente não sejam afetadas por este elemento químico. Dentro desse potinho branco, tinta utilizada na construção civil. O pente fino é para verificar se o percentual de chumbo respeita a Lei Federal 11.762/2008. A legislação permite concentração de, no máximo, 0,06%, mas tem marca, acredite, com presença de 12% desse metal pesado na composição. Os testes foram feitos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT, em São Paulo, em laboratório credenciado pelo Inmetro. O IPT divulgou o resultado de uma análise que verificou a quantidade de chumbo presente em 12 tintas imobiliárias. Das 41 amostras analisadas, 5 foram reprovadas. E uma delas tinha a quantidade de chumbo 200 vezes maior que o permitido. As análises são realizadas com a preparação da tinta, para que a gente não tenha nenhum interferente, que o resultado saiam com grande qualidade. O Brasil está entre os 5 maiores consumidores mundiais de tintas e o segmento imobiliário representa cerca de 80% da produção. Controlar a presença de chumbo é importante porque a exposição a esse metal pode trazer problemas à saúde, como vômitos e danos aos rins. Em março do ano que vem, a reunião da Comissão Nacional de Segurança Química vai avaliar a proposta de reduzir em quase 7 vezes o máximo permitido hoje pela legislação, de 0,06% para 0,009%. E o governo trabalha para criar normas claras sobre a presença de substâncias com alto poder tóxico em produtos e materiais. Hoje, no Brasil, não existe uma legislação abrangente para o controle de todas essas substâncias. Formalmente, em março do ano que vem, quando nós pretendemos apresentar uma proposta à Comissão Nacional de Segurança Química, onde estão todos os atores que debatem esse tema, sociedade civil, os atores governamentais, os estados brasileiros, para discutir uma estratégia regulatória no sentido de diminuir esses teores. Já se estudam aprimoramentos na legislação, como aumento no valor das multas aplicadas no caso de fraudes e também melhorias nos processos que avaliam se os produtos seguem a legislação. Letícia destaca que uma das prioridades é esclarecer o consumidor. O consumidor instruído pode fazer escolhas melhores, pode saber ler um rótulo e um selo que indique teor de substâncias mais tóxicas na composição de certos artigos e produtos. Se você é de Santo André ou de São Caetano do Sul, o ABC Repórter apresenta o espaço Quero Mais Sabores Originais. Uma grande tendência gastronômica e que vai te deixar com água na boca. Acompanhe.
O Quero Mais virou um ponto de encontro agora em São Caetano. Quem quiser fazer suas encomendas, tem até de vez em quando fazer um pouquinho de fila aqui. Mas por quê? Porque virou um ponto de muito gostoso. As delícias que tem aqui são iguarias que você só vai encontrar aqui em Santo André, com a nova casa que tem a Quero Mais. A Renata, que é a proprietária, também tem feito algumas coisas diferentes que no dia a dia, inclusive, você pode olhar aqui, ó, os bolos quase não ficam na prateleira, porque começa durante o dia, vai trocando, chega no final do dia, tem que colocar mais. Qual que é o prato predileto hoje dos doces das pessoas que vêm comprar aqui, Renata? Acho que ainda o bolo brigadeiro é uma das que mais sai. E o bolo de abacaxi também. Vocês, quando começaram, tinha só doce e já fazia salgado também? As duas coisas sempre tiveram? Poucos salgados, nós aumentamos bastante, começamos com pão de queijo, um salgado ou outro, agora a gente tem vários salgados e tem um prato grande, um cardápio grande de almoço também. Além da questão, logicamente, das delícias que tem aqui, a questão do serviço faz o diferencial. As pessoas dizem, quando vêm para cá, de ser bom atendido. Isso faz um diferencial, logicamente, para o cliente. Com certeza. As meninas são bem treinadas para isso e a gente tem um lugar bem aconchegante, tanto aqui quanto em Santo André. As pessoas se sentem muito bem aqui. Então, é uma segunda casa. Ok. Para quem quiser fazer sua encomenda, dê o nosso telefone e endereço, Renata. Nosso endereço de São Caetano é Rua Venceslau Braz 203, telefone 4318-5600. E em Santo André, 2774-7474, na Rua das Bandeiras, número 17. Muito bem. Quero mais. Venha para cá. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, cadastros irregulares serão bloqueados, impedindo que famílias recebam benefícios da reforma agrária. A auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, verificou os processos de concessão de terras da reforma agrária pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cruzando informações fornecidas pelo Instituto com outros bancos de dados governamentais. A CGU identificou cerca de 76 mil inconsistências num universo de 1 milhão de famílias assentadas. O número representa menos de 5% do total de 2 milhões de CPFs cadastrados pelo Instituto, já que para cada família são analisados o CPF do marido e da mulher. E segundo o INCRA, os cadastros com inconsistências serão bloqueados. Isso significa que essas famílias ficarão impedidas de receber benefícios da reforma agrária até que a situação seja regularizada. Caso a regularização não seja possível, as terras retornam para o INCRA para serem distribuídas a outras famílias. Além disso, serão firmados acordos com órgãos públicos, como o INSS, para aperfeiçoar o acesso aos bancos de dados e evitar possíveis fraudes. Dados da balança comercial divulgados no início da semana mostram o quanto o Brasil lucrou com as exportações no ano de 2015. Em 2015, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. Os dados da balança comercial divulgados nesta segunda-feira mostram que o país alcançou um superávit de 19 bilhões 681 milhões de dólares, o maior valor desde 2011. De janeiro a dezembro de 2015, as exportações brasileiras somaram 191 bilhões 134 milhões de dólares. Já as importações ficaram em 171 bilhões 453 milhões de dólares. A desvalorização do câmbio e o Plano Nacional de Exportações, lançado em junho pela presidenta Dilma Rousseff e que traz uma série de medidas para incentivar as exportações, foram apontados como responsáveis pelo resultado. Apesar de ter terminado o ano com saldo positivo, o país registrou queda de 14% no valor total das exportações em relação a 2014. Houve, na verdade, crescimento das quantidades exportadas no ano de 2015, mas esse crescimento foi mitigado pela queda dos preços, em especial dos preços das commodities internacionais, e isso fez com que o resultado final das exportações indicassem uma queda. Para 2016, nós trabalhamos com a expectativa de aumento das exportações e, a partir do aumento das exportações, o aumento do superávit comercial brasileiro para a casa dos 35 bilhões de dólares. E você vai ver a seguir: motorista que estacionar de forma irregular em vaga exclusiva vai sofrer punições mais pesadas. E ainda, voluntários falam da experiência na bocha paralímpica.
Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.